Eu intitulei esta mensagem O Espírito de Caleb e Josué. Números 14 e 24. Mas porque o meu servo Caleb tem um espírito diferente e me segue de todo o coração, eu o trarei para a terra para onde ele foi, a terra prometida. E os seus descendentes a herdarão. Isto foi dito sobre Caleb, mas em toda a Escritura, quando lemos sobre Caleb e Josué, eles estão unidos e juntos em espírito e coração. E eles dois foram espiar a terra prometida para ver como ela era e o que teriam pela frente. Como eram os seus inimigos, para que pudessem ter uma estratégia. E não entrar lá às cegas. Amém? E eles foram os únicos dois que deram um bom relatório, o verdadeiro relatório, significando que Deus lhes daria a terra, eles teriam vitória. Aleluia. Por isso eu intitulei o espírito não só de Caleb, mas também de Josué. Eu compartilhei no último domingo sobre como Caleb e Josué foram os únicos que saíram do Egito e entraram na terra prometida. Teria sido a próxima geração, além de Caleb e Josué, que de fato entrou na terra prometida. Porque foram apenas Caleb e Josué, além de Moisés, que tiveram um espírito diferente. Um espírito diferente, um espírito que seguiu a Deus de todo o coração. É por isso que Deus os levou para a terra prometida e não permitiu a mais ninguém. Eles acabaram morrendo no deserto. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês como ter um espírito como o de Caleb e Josué, porque este é o seu chamado. Nós somos a geração de Josué. Sim, aleluia. A geração que está entrando na terra prometida do avivamento duradouro, do avivamento do fim dos tempos. Estas somos nós, aleluia. Mas você precisa se levantar para este chamado, você precisa saber como ter certeza de que realmente tem este espírito de Caleb e Josué, para que você entre na terra prometida e para que você possa ajudar os outros que ainda não estão lá a saber o caminho certo a seguir, para que você possa ser líder, você possa ser um exemplo como Caleb e Josué foram exemplos. Eles foram líderes que abriram o caminho. Este é o espírito certo a ter, este é o coração a ter, esta é a fé que devemos ter, é assim que devemos nos comportar e agir, é assim que ser guerreiros de Deus de verdade é. A liderança deles foi o que levou a próxima geração de israelitas a ser moldada à imagem de Deus, a ser como Caleb e Josué com este espírito diferente para poder entrar na terra prometida. Então, este é o seu chamado, ser um líder como Caleb e Josué, para conduzir aqueles que atualmente são espiritualmente imaturos, que estão mornos, cujos olhos ainda não foram abertos. É o seu chamado conduzi-los, ser um exemplo para eles, para que a sua luz brilhe tão forte que eles vejam a luz em você e possam encontrar Jesus e o poder dele e as respostas, a verdade através de você. Amém? Aleluia. Então vamos para Números 13, 25. Depois de explorar a terra por 40 dias, os homens voltaram para Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel e Cádiz, no deserto de Parã. O que está acontecendo antes disso, o contexto é que vários homens foram enviados para a terra prometida. Eles foram enviados para a terra para espiá-la. Então agora eles voltaram depois de 40 dias. Relataram para toda a comunidade o que tinham visto e mostraram o fruto que haviam trazido da terra. Este foi o relatório deles para Moisés. Então havia um grande grupo deles, não era apenas Josué e Caleb. Então esta é a maioria das pessoas. Esse foi o relatório deles do que viram.
Entramos na terra para onde você nos enviou para explorar e, de fato, é um país abundante, uma terra que mana leite e mel. Aqui está o tipo de fruto que ela produz. Mas o povo que vive lá é poderoso e suas cidades são grandes e fortificadas. Nós até vimos gigantes lá, os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe e os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem ao lado da costa do mar Mediterrâneo e ao longo do vale do Jordão. Mas Caleb tentou acalmar o povo enquanto eles estavam diante de Moisés. Não! Vamos subir e tomar posse da terra, ele disse. Certamente nós a conquistaremos. Relatório completamente diferente, espírito completamente diferente. Verso 31. Mas os outros homens que tinham explorado a terra com ele discordaram. Não podemos subir contra eles. Eles são mais fortes do que nós. Então espalharam este relatório mau sobre a terra entre os israelitas. A terra pela qual passamos e exploramos devorará qualquer um que for morar lá. Todas as pessoas que vimos lá eram enormes. Nós até vimos gigantes lá, os descendentes de Enaque. Perto deles, nós parecíamos gafanhotos, e é isso mesmo que eles também pensavam. Capítulo 14, versículo 1, Números, capítulo 14, versículo 1. Então toda a comunidade, todos os israelitas começaram a chorar alto e choraram a noite inteira. As suas vozes se levantaram em um grande coro de protesto contra Moisés e Arão. Se ao menos tivéssemos morrido no Egito ou mesmo aqui do deserto, reclamaram. Por que o Senhor está nos levando para este país apenas para morrermos em batalha? As nossas esposas e os nossos filhos pequenos serão levados como despojo. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Então conspiraram entre si. Vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Esqueçam Moisés. Verso 5. Então Moisés e Arão se prostraram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. Dois dos homens que haviam explorado a terra, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram as suas roupas. Eles disseram a todo o povo de Israel: A terra pela qual passamos e exploramos é uma terra maravilhosa. E se o Senhor se agradar de nós, significando se pudermos continuar a obedecê-lo e estar em boa posição, como estamos agora, ele nos levará em segurança para aquela terra e nos dará aquela terra. É uma terra rica que mana leite e mel. Não se rebelem contra o Senhor. Não se rebele contra o Senhor cedendo à dúvida, cedendo a vozes do diabo, dizendo que Moisés não é quem ele diz ser. Não se rebelem contra o Senhor indo pelo seu próprio caminho, o que parece melhor aos seus olhos por causa do orgulho. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra. Eles, escutem esta parte, isso é poderoso. Eles são apenas presas indefesas para nós. Este é o espírito diferente de Josué e Caleb. Esses gigantes enormes que fazem você se sentir como gafanhotos são presas indefesas. Eles não têm proteção. Mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles, daqueles gigantes. Mas toda a comunidade começou a falar sobre apedrejar Josué e Caleb. Essas pessoas. Então a gloriosa presença do Senhor apareceu a todos os israelitas no tabernáculo. E o Senhor disse a Moisés: Até quando este povo me tratará com desprezo? Nunca vão acreditar em mim? Mesmo depois de todos os sinais milagrosos que já fiz entre eles? Eu os rejeitarei e os destruirei com uma praga, então eu farei de você uma nação maior e mais poderosa do que eles. Então, a palavra de Deus é tão poderosa porque a palavra de Deus ganha vida em nossa vida. O Deus de quem lemos nesta história é o mesmo Deus que está vivo hoje e que está conosco hoje. E o diabo da Bíblia,
agindo na Bíblia é o mesmo diabo hoje com os mesmos esquemas que ele tinha para agir através de pessoas para tentar intimidar e assustar e acusar falsamente o povo de Deus. São os mesmos esquemas hoje. Mas o povo de Deus sempre tem vitória. Isso acontece de novo, de novo e de novo em toda a palavra, repetidamente. Então, essa verdade permanece a mesma hoje. O povo de Deus sempre terá vitória. Sempre. Aleluia. Então, esta história, podemos ver a mesma história acontecendo nos dias de hoje, porque esta história do povo sendo liberto do Egito, indo para o deserto e entrando na terra prometida, isso é muito parecido com o que Deus está fazendo hoje, neste avivamento global que nunca vai acabar e que vai continuar crescendo e crescendo, que ele trouxe hoje. Então, o povo de Deus que esteve na igreja preso pela religião, o diabo mantendo as pessoas cegas para o amor de Deus, o diabo tem mantido as pessoas cegas para o poder de Deus por tanto tempo na igreja. Praticamente todos nós aqui, provavelmente todos nós aqui, essa é a nossa história. Todos nós estivemos no Egito como crentes em Jesus Cristo. Estivemos presos de uma forma ou de outra. Para mim, eu estava presa pela religião. Para mim, eu estava presa pela mornidão, eu estava presa, os meus olhos não estavam abertos para o amor de Deus, para o poder de Deus, e eu estava presa em um ciclo nunca transformada, um ciclo de condenação, indo à igreja semana após semana, várias vezes por semana, servindo em 5 cultos por dia em uma igreja, mas permanecendo a mesma, sem saber o que havia de errado comigo e constantemente me condenando, constantemente ouvindo o anjo de luz, o diabo se disfarçando de anjo de luz, falando essas mentiras religiosas de condenação para mim. Esse foi o meu Egito. E para muitos de vocês, esse foi o Egito de vocês também. Para outros, vocês tiveram ainda mais prisões, prisões diferentes, prisões de vício, depressão, ansiedade, pensamentos suicidas, pobreza, maldições geracionais, doenças. Mas muitos de vocês, se não todos vocês, estiveram no Egito como crentes. Vocês estavam indo à igreja, mas estavam no Egito. Vocês estavam em prisão. Vocês estavam longe da terra prometida. E agora Deus trouxe o avivamento. Deus me libertou, ele libertou todos vocês do Egito, da prisão da religião, da prisão da cegueira espiritual, onde você não vê o amor de Deus. Você não tem relacionamento com Deus e você não sabe como ser livre do domínio do diabo. Ele nos libertou disso. Com a sua mão poderosa fazendo sinais e maravilhas e milagres, os nossos olhos foram abertos. Nós fomos libertos da escravidão em que estávamos e em que nossos antepassados estavam por centenas de anos. Nós fomos libertos. Aleluia! Aleluia! E agora nós entramos na terra prometida de uma certa maneira, mas ainda há muito mais da terra prometida para entrarmos. Em termos do avivamento, em termos deste avivamento global, em termos da aceitação do mover de Deus, em termos de todos os lugares diferentes para onde Deus quer que o avivamento dele e a palavra dele, o poder dele, o vinho novo dele se estenda. Há uma grande parte da terra prometida que ainda não entramos e nós estamos a caminho. Aleluia! Então, nós, como um exército de avivamento, somos como os israelitas, que foram libertos e que estão a caminho de entrar completamente na terra prometida. Onde não há restrições, não há limites para o mover de Deus, para o avivamento de Deus. Aleluia! Então, eu posso dizer a vocês agora, já se passaram mais de 8 anos de ministério para mim, da Igreja 5F, e já faz, desde 2021, então mais de 4 anos,
que o avivamento começou e se tornou global. E eu posso dizer a vocês que tem havido e ainda continuam a haver gigantes religiosos ocupando a terra prometida. Tem havido gigantes religiosos que foram conquistados. Aleluia! Tem havido muitos gigantes religiosos ano após ano, e nós conquistamos mais territórios da terra prometida. Aleluia! E eu digo a vocês que toda vez que eu vi um desses gigantes religiosos, eles pareciam enormes e eu me sentia como um gafanhoto. Toda vez que enfrentei ataques, falsas acusações, diferentes tipos de esquemas malignos que eu nem conseguia imaginar, mentiras simplesmente inventadas do nada. Toda vez que enfrentei isso, parecia um gigante religioso enorme e eu me sentia como um pequeno gafanhoto. Mas eu agradeço a Deus, porque ele me deu um espírito diferente, um espírito como o de Caleb e Josué. E glória a Deus! Glória a Deus! E eu sou tão grata, sabe? Josué e Caleb tiveram Moisés para imitar. Eles receberam impartição de um espírito diferente, do seu pai espiritual, Moisés. E foi isso que eu tive no meu pai espiritual, profeta Dr. Jordave. Eu tenho esse espírito diferente por causa dessa impartição dele, por causa do coração de fé, do gigante de fé que ele é, vendo o exemplo dele, vendo ele e ouvindo suas palavras, me encorajando e ouvindo o testemunho dele de como ele enfrentou esses gigantes religiosos antes e como esses gigantes religiosos foram derrotados ano após ano, após ano, após ano, após ano, todas as vezes. E valorizando essa palavra em vez de ser como os israelitas questionando Moisés quando encontravam obstáculos. Pela graça de Deus, eu não questionei o meu Moisés. Eu não questionei o profeta Dr. Jordave, meu pai espiritual. Eu valorizei as palavras dele e acreditei nas palavras de Deus vindo através dele, me encorajando a continuar que esses gigantes religiosos devem ser conquistados e que Deus vai me dar, vai dar ao mover dele, ao exército dele, vitória todas as vezes. Aleluia. Aleluia. E eu vi esses diferentes gigantes religiosos parecerem diferentes cada vez. Um tipo diferente de intimidação, maiores e maiores e maiores, e me sentindo ainda menor. Mas todas as vezes eu vi Deus trazer vitória. Todas as vezes eu vi esses gigantes religiosos serem conquistados. Eu vi Deus silenciar as vozes, os acusadores. Onde estão agora os seus acusadores? Eles foram silenciados. Aleluia. Eu vi Deus preparar uma mesa na presença dos meus inimigos repetidas vezes. Mas com Deus aumentando o seu avivamento, aumentando o fruto, aumentando os milagres, os testemunhos. Os testemunhos continuam aumentando. Glória a Deus. E é assim que Deus prepara a mesa na presença dos nossos inimigos. Os inimigos que dizem que a unção não é real, que dizem que mulher não pode pregar, que inventam mentiras e falam contra a unção e falam contra mim para falar contra o meu pai espiritual. E falam todas essas diferentes mentiras, elas foram silenciadas e estão na mesa assistindo. Assistindo que foram silenciadas. Que as mentiras deles não podem permanecer, não podem ter impacto, não podem ter impacto duradouro. Não pode acontecer. Pode parecer impacto temporário, mas não pode ser impacto duradouro. Aleluia. A palavra de Deus é tão poderosa. Este espírito diferente de Caleb e Josué, é poderoso. Porque Caleb e Josué disseram isto: não tenham medo do povo da terra. Eles são apenas presas indefesas para nós. Eles não têm proteção. Mas ao contrário, o Senhor está conosco. Então nós não temos apenas proteção, mas temos proteção perfeita, proteção eterna.
Não pode haver proteção mais poderosa do que a que temos. Se fosse um sistema de segurança numa casa, seria como 1 bilhão deles ou algo assim. Quero dizer, você nem consegue imaginar a proteção perfeita que temos com Deus ao nosso lado. Então, esses gigantes religiosos, os gigantes religiosos que se opõem ao avivamento, que se opõem à unção, que se opõem à libertação e que se opõem a tudo que Jesus está fazendo no mover dele, em todas as diferentes formas que ele se move no vinho novo dele. Eles são presas indefesas, esses gigantes religiosos, e eles não têm proteção. Agora, eles podem parecer mais poderosos. Pode parecer que há mais deles, mas na realidade, eles não têm proteção. Eles são só conversa. Tipo, as mentiras e os esquemas não têm proteção, porque mentiras nunca podem permanecer. Elas serão expostas. E o nosso trabalho, esta visão que Deus nos deu, é construir o exército dele, é brilhar a nossa luz para atrair pessoas para virem a Jesus, para que verdadeiros filhos de Deus nasçam, verdadeiros filhos de Deus. O nosso trabalho não é convencer o mundo de algo, não é convencer todo mundo a acreditar em Jesus. Todo mundo tem livre arbítrio. Todo mundo tem livre arbítrio. Então, o nosso trabalho é brilhar a nossa luz, falar a verdade, demonstrar o poder de Deus, para que aqueles que querem Jesus possam encontrá-lo e possam nascer no reino e se tornar filhos de Deus. E o nosso trabalho é então fazer discípulos, é equipá-los para serem guerreiros de Deus neste exército do avivamento. Esse é o nosso trabalho. Então, o que é tão poderoso é que todas as pessoas que serão filhos de Deus, que têm corações puros, que querem Deus, Deus lhes dará olhos para ver a verdade. Ele absolutamente dará. Ele já fez isso por você. Ele vai fazer isso por muitos mais, milhões a mais. Ele dá discernimento aos seus filhos. Ele dá a você discernimento. Ele vai dar a cada outra pessoa lá fora que realmente tem um coração para ele discernimento. E isso é o que Deus me ensinou, porque honestamente as mentiras e as falsas acusações pareciam gigantes realmente grandes para mim. Gigantes realmente grandes. Eu tinha pensamentos tipo: como as pessoas vão saber a verdade? Como? Se pessoas estão falando uma mentira com tanta paixão, muita gente não vai simplesmente acreditar nelas? Porque as pessoas são ingênuas e talvez pense: bem, por que que alguém inventaria isso? Mas o Senhor me ensinou ano após ano, enquanto eu passava por isso, que Ele realmente dá discernimento ao seu povo. Ele realmente fala ao seu povo. Ele fala com você. Ele realmente fala e ele abre os olhos e ele mostra às pessoas o que é verdadeiro e o que é falso. Então, é isso que Deus quer que você saiba, porque quero dizer, este foi o maior esquema contra Jesus. Foram as falsas acusações e mentiras. Foi isso que levou ele a ser crucificado. Os fariseus, tão apaixonadamente e de forma tão insistente, estavam falando mentiras e falsas acusações contra Jesus. Ele é um falso profeta, diziam. Ele está usando poderes demoníacos, diziam. Ele está indo contra a palavra de Deus. Aqui está a prova, diziam. Era só isso que tinham. Literalmente, essas eram as armas deles contra Jesus. Essa foi a perseguição que Jesus enfrentou, foi isso que levou ele a ser crucificado. E é a mesma coisa para os discípulos de Jesus. Esse é o mesmo esquema do diabo. Então você precisa entender, é a mesma coisa hoje, é o mesmo esquema hoje.
Mas o que Deus quer que você saiba hoje é que esses gigantes, enviando mentiras, enviando falsas acusações, vindo com insistência contra a obra de Deus, eles são presas indefesas. E as mentiras deles, os esquemas deles não têm proteção. As mentiras deles não têm poder. Eu digo a vocês, eu posso testificar isso com alegria, com confiança, porque eu vi isso na minha vida. Eu vi Deus levantar um exército de avivamento tão grande. Eu estou vendo agora pequenos líderes de grupos da Igreja 5F, por exemplo, eu os vejo, um grande exército deles, mais de 40 grupos fortes e maduros. E com coração por Jesus. Eles têm coração por Jesus, eles têm coração pelo povo de Deus, eles têm coração pelo avivamento. Não importou tudo que o diabo fez, nada parou. Pelo contrário, foi um catalisador. Foi um catalisador para Deus construir o exército dele, para colocar fogo nos corações, para fortalecer o exército dele. E isso só provou para mim, à medida que vi esse exército do avivamento crescer, à medida que vi verdadeiros discípulos e vocês, filhos de Deus, realmente crescerem e amadurecerem. Isso é evidência de que esses esquemas do diabo vindo através dos gigantes religiosos, essas mentiras, essas falsas acusações, não têm poder. Só a conversa. Sem poder, sem proteção. A verdade é o que permanece e as pessoas verão a verdade. Aleluia! Então, para ter um espírito de Josué e Caleb, você tem que acreditar no nosso Deus, no que ele diz na palavra dele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus já revelou para você esses milagres e sinais e maravilhas na sua vida que você já viu. Assim como os israelitas, eles tinham visto todos esses sinais e maravilhas e milagres que eles tinham experimentado, libertação pela qual eles tinham orado saindo do Egito. Eles tinham provado e visto que Deus é um Deus de milagres. Ele é maior que Faraó, que era o maior tipo de gigante naqueles dias. Eles viram com os próprios olhos. Nós precisamos acreditar que Deus é quem ele diz que é e quem ele já provou para nós que ele é. E ele já provou para você que ele pode conquistar gigantes na sua vida. Então, e quanto aos novos gigantes que virão? Este é o espírito diferente que Josué e Caleb tinham. Eles se lembraram do que Deus fez por eles no passado. Eles se lembraram que Deus derrotou o Faraó, o maior tipo de gigante com o coração mais endurecido, que disse: não, 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 absolutamente não, nunca. E Deus o derrotou. Então, e quanto aos gigantes na terra prometida, na terra de Canaã? E quanto a eles? Eles vão cair assim como o Faraó caiu. Aleluia! 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 Este é o espírito diferente de Josué e Caleb que você deve ter. Não seja como o resto dos israelitas que esqueceram o que Deus fez, que esqueceram quem Deus já provou ser. Deus já fez o suficiente na sua vida, você precisa se lembrar e valorizar o que ele já mostrou a você. Ele não muda, ele não mente. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E ele vai continuar trazendo para você vitória após vitória após vitória. Os gigantes parecem diferentes, eles podem até parecer maiores, mas ele vai continuar trazendo vitória todas as vezes. Aleluia! Então, em Números 14:24 diz: Mas porque o meu servo Caleb tem um espírito diferente e me segue de todo o coração, eu o trarei para a terra para onde ele foi e os seus descendentes a herdarão. Então, ter um espírito diferente como Caleb e Josué significa que parte disso é seguir a Deus de todo o coração. E seguir a Deus de todo o coração, um dos significados disso é seguir
a visão de Deus. Seguir a visão de Deus, porque era a visão de Deus tirá-los da terra do Egito, onde eram escravos, e transformá-los em filhos, transformá-los em vencedores. Sabe, no Egito, eles estavam no nível mais baixo. Eles eram escravos e o povo que adoravam outros deuses, Faraó e seu povo, eles que estavam no comando da terra. Eles tinham autoridade sobre a terra, mas Deus queria tirá-los da escravidão e transformá-los em filhos e naqueles que iriam governar a terra e andar em autoridade para cumprir a vontade de Deus nesta terra. Amém? Então, mas para isso acontecer, tinha que ser feito do jeito de Deus, não de qualquer jeito. Isso seria um grande processo, ser transformado de escravo para filho que tem domínio. Então você está indo do nível mais baixo para o nível mais alto. Isso iria exigir um processo grande para trazer essa mudança. Então, os israelitas, fora Josué e Caleb, porque eles não quiseram isso. O resto dos israelitas, eles escolheram não ser filhos e ter domínio. Eles escolheram permanecer escravos, porque na escritura que eu acabei de ler, eles disseram: preferimos voltar para o Egito. Preferimos levantar um novo líder que nos leve de volta para a escravidão. Era isso que eles estavam dizendo quando disseram: teria sido melhor se você nos deixasse no Egito. Vamos achar um novo líder e nos levar de volta para o Egito. Eles estavam escolhendo isso. Estavam escolhendo ir contra a visão de Deus. Eles queriam a própria visão deles porque queriam conforto. Eles queriam coisas previsíveis. Eles não queriam ser um povo de fé que tinha que depender de Deus. E eles não queriam mudança. Mas Caleb e Josué tinham um espírito diferente. Eles seguiram a Deus de todo o coração. Eles entregaram as suas vidas, entregaram a sua visão e o que eles queriam e o conforto deles. Para seguir a Deus de todo o coração, o que significa seguir a visão de Deus para as suas vidas. Então, isso é exatamente como é hoje. Deus está transformando você de escravo em filhos e filhas que terão domínio nesta terra. Não apenas um pequeno domínio, mas segundo os caminhos de Deus, o vinho novo dele, isso deve ser o padrão para o corpo de Cristo. Então, esta é a visão de Deus, esta é a vontade de Deus. Não para termos um avivamento confortável com algumas centenas de pessoas. Não. É a vontade de Deus que tenhamos esse domínio, que lideremos o caminho. Nós, como guerreiros de Deus, lideramos o caminho com o vinho novo, demonstrando o poder de Deus, liberando impartição, fazendo discípulos em todo o corpo de Cristo. Isso não é sobre uma igreja apenas que eu estou falando, isso é sobre o avivamento global de Deus. Como esse avivamento que Deus trouxe, onde ele derramou a unção dele, onde ele está derramando apóstolos e profetas, onde ele derramou a revelação do vinho novo dele. Isso é para o mundo inteiro, isso não é só para uma igreja ou sobre uma igreja, mas é sobre quem vai receber este avivamento. Então, para todos que receberem, para todos que seguirem Moisés, para todos que entrarem em linha com a visão de Deus e deixarem o velho para trás, deixarem os caminhos antigos para trás, deixarem a religião e a tradição e a falta de transformação na igreja, mas com muito entretenimento e socialização, deixarem isso para trás e entrarem em linha com os caminhos do vinho novo de Deus. Para todos que entrarem em linha com os caminhos do vinho novo de Deus e receberem o mover novo dele. Ele está chamando todos vocês, todos nós, para tomarmos domínio no corpo de Cristo.
Para que isso seja o padrão, Deus está purificando e transformando a noiva dele. Deve haver o poder de Deus em toda a igreja. Deve haver pureza e santidade na liderança que desça para todo o corpo de Cristo, para toda a igreja e cada igreja. Deve haver um hospital espiritual em toda a igreja. Deve haver libertação e cura liberada para as pessoas em toda a igreja. Deve haver o poder de Deus que ressuscita mortos em toda a igreja. Deve haver o poder de Deus que abre os olhos cegos, abre ouvidos surdos, abre bocas mudas em toda a igreja. Aleluia! Esta é a vontade de Deus. Que o corpo de Cristo entre na terra prometida de um avivamento global. Uma noiva pura, sem culpa, sem mancha, sem ruga, preparada para a volta de Jesus. Esta é a vontade de Deus. Esta é a visão de Deus para todo o corpo. Então, para isso acontecer, precisamos nos levantar e ser líderes, ser exemplos para o corpo de Cristo. Precisamos tomar domínio no corpo de Cristo e falar: isto é o que Deus está dizendo, isto é o que Deus está fazendo agora, e não ter vergonha disso. Não se importar com o que as pessoas pensam, isto é o que Deus está fazendo. Ele está se movendo em poder. Ele está liberando pessoas de espíritos demoníacos. Ele está curando os enfermos. Ele está se movendo através de apóstolos e profetas, assim como ele fez no livro de Atos. Ele está fazendo algo novo. E é isso que ele quer fazer em toda a igreja. Falando isso com ousadia e confiança, vivendo isso, testemunhando sobre isso. Este é o seu chamado, este é o nosso chamado. É assim que andamos em domínio como filhos e filhas de Deus. Não mais escravos. Não mais presos pela religião e pela necessidade de agradar as pessoas, se importando com o que pensam. Aleluia! 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 Glória a Deus! Então, para seguir a visão de Deus, para seguir a visão de Deus, para poder seguir a visão de Deus, Ele está nos levando para uma terra prometida, uma terra com muito fruto, uma terra onde muitas almas são salvas, curadas e libertas. E uma terra também onde você experimenta vida abundante, vida mais abundante do que você experimenta agora. Porque é a recompensa do aumento de seguir a Deus e entrar na terra prometida do avivamento dele. Ele te abençoa por servi-lo, é como Josué e Caleb e os israelitas. Havia uma grande recompensa de desfrutar deste fruto, uma vez que eles seguiram a Deus de todo o coração na visão dele, colocando a obra dele em primeiro lugar. Para isso, você tem que, se você quer qualquer coisa grande na vida, qualquer coisa além do normal, e a vontade de Deus de uma grande terra prometida de vida abundante, uma terra que mana leite e mel, você tem que sair da sua zona de conforto. Você tem que deixar para trás a sua vida confortável antiga, as coisas do passado, e você tem que abraçar a jornada. Alguém aqui gosta de viajar para muitos lugares? Alguém já enfrentou o caos de voar, turbulência, atrasos, cancelamentos, toda aquela dor de cabeça? Alguém aqui diz que vale a pena? Mas sabe, há muitas pessoas que não viajam, porque não querem o desconforto da jornada. O pensamento das dores de cabeça da viagem, dos aviões e tudo o que pode acontecer, eles preferem ficar em casa e estão perdendo tanta coisa. Eles não só estão perdendo a alegria de ver a nova criação de Deus ao redor do mundo, as diferentes paisagens, os diferentes povos, as diferentes culturas, todas as bênçãos que vêm com isso, mas também estão perdendo a oportunidade de expandir a perspectiva para ver a beleza do mundo, a beleza do povo de Deus, a beleza das diferentes culturas. Isso muda você. Isso te leva à humildade, especialmente quando você é americano. Isso realmente te leva à humildade. Se você não viajou, eu declaro que as portas se abram para você e você precisa viajar. Porque todos os americanos precisam. Isso te leva à humildade. Isso te leva à humildade porque você pode ter aquele espírito de etnocentrismo do contrário.
Mas é assim no mundo espiritual, existem pessoas que começam a jornada como os israelitas começaram, e aí fica desconfortável. É a mesma comida todo dia, mesmo que esteja vindo milagrosamente, é tão imprevisível. Você achava que iria chegar a algum lugar mais rápido, mas em vez disso, ainda está no deserto. E algumas pessoas preferem a previsibilidade e o conforto do Egito. E então, elas se afastam do chamado de Deus, da vontade de Deus, da visão de Deus e voltam para onde estavam. Então, você precisa saber que para ter esse espírito diferente como Josué e Caleb tiveram para seguir a visão de Deus, você tem que abraçar a jornada, abraçar o desconforto que pode vir junto com a jornada, abraçar a imprevisibilidade, o não saber, a vida de fé e dependência de Deus, e abraçar o novo. Você tem que ter esse espírito. Você tem que ter essa atitude de aceitação, de ser flexível e adaptável e altruísta, não se importando com o seu conforto, amém? Sabendo que vale a pena servir a Deus e a terra prometida vai valer a pena. Aleluia! Isaías 43:19 diz: Assim diz o Senhor, aquele que abriu um caminho pelo mar e uma vereda pelas águas impetuosas, que fez sair carros e cavalos, o exército e reforços juntos a eles ficaram lá. Nunca mais se levantaram, extintos, apagados como um pavio. Esqueçam as coisas passadas, não fiquem presos ao passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Agora ela brota, vocês não percebem? Estou abrindo um caminho no deserto e riachos no ermo. O nosso Deus é um Deus que faz coisas novas. Os israelitas nunca tinham saído do Egito antes. Eles nunca tinham. O povo de Deus em geral nunca tinha feito o que Deus queria fazer através dos israelitas. Nunca tinham sido levados na terra prometida. Deus continua fazendo coisas novas. É assim que ele é. Ele é um Deus que faz coisas novas. Já houve avivamentos no passado, mas quando Deus traz um avivamento de novo, ele será um novo tipo de avivamento. Ele vai ter uma aparência diferente. Neste avivamento, ele está restaurando coisas que não foram restauradas desde o livro de Atos. Coisas que nós não vimos no corpo de Cristo. Libertação, ele está restaurando. Não apenas em um ministério pequeno, mas em todo lugar. Isto é uma coisa nova que ele está fazendo. A unção, o modo dele se mover em poder, colocando seu poder em vasos, do jeito que vemos na palavra, e uma impartição sendo liberada para que o poder de Deus se mova facilmente e poderosamente através das pessoas e seja transmitido onde pessoas como todos esses testemunhos que ouvimos hoje. Tão facilmente, Deus está se movendo através deles. É porque é unção verdadeira. O poder de Deus que ele coloca em vasos, não em qualquer pessoa, mas naqueles em que ele pode confiar. Temos perdido isso em grande parte no corpo de Cristo. E isto faz parte da coisa nova que Deus está fazendo. Ele está se movendo através de mulheres, assim como de homens. Isso é uma coisa nova que ele está fazendo, em grande escala. Ele está usando coisas fracas e tolas, de uma maneira maior do que já vimos. Isso é uma coisa nova que ele está fazendo. Ele está se movendo através de apóstolos e profetas em grande escala. Isso é uma coisa nova que ele está fazendo. E ele está restaurando o vinho novo. Diz em Marcos 2,18: Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Esta é a versão amplificada, é poderosa porque diz assim: Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando como um ritual. Então, não guiado por Deus, mas fazendo como um ritual. Coisas que fazemos só para fazer, em performance para Deus, como um ritual, como uma tradição, isso não tem poder. Não é guiado por Deus. Nós devemos fazer tudo guiado por Deus. É aí que há poder. É aí que há fruto. Então, quando você jejua não sendo guiado por Deus, mas como um ritual, se você toma ceia não sendo guiado por Deus, mas como um ritual, se você ora como um ritual, mas não se conectando com Deus e sendo guiado pelo Espírito Santo, mas apenas dizendo palavras para fazer como um ritual,
nenhum poder. Tudo o que fazemos para Deus não deve ser um ritual, mas devemos incluir o Espírito Santo e ele deve nos guiar. Amém? Então diz: os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando como um ritual e vieram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus estão jejuando, mas os teus discípulos não estão? Jesus respondeu: vou pular para o versículo 21. Ninguém costura um remendo de pano novo, não encolhido em roupa velha, porque o remendo novo rasgará a roupa velha e o buraco ficará pior. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque o vinho em fermentação vai expandir e arrebentar os odres. E o vinho novo se perderá junto com os odres. Mas vinho novo deve ser colocado em odres novos. Então, essa é a parte da resposta dele para por que seus discípulos e você não estão jejuando do jeito que nós fazemos, do jeito que é ritual. Então, essa é uma resposta poderosa que Jesus dá, que nos ensina a revelação sobre vinho velho versus vinho novo. O vinho velho é sobre rituais e tradições, não guiado pelo Espírito Santo, fazendo do jeito dos homens, fazendo de uma maneira que pode até ser para agradar pessoas, fazendo de uma forma performática. Performando para conseguir justiça, performando para as pessoas para parecer muito espiritual, como um bom cristão, performando para se sentir como um grande cristão, performando para agradar pessoas para que não tenham fariseus perseguindo você. Esse é o vinho velho. E isso pode se aplicar a tantas coisas, todas as coisas que Deus nos ordena fazer na palavra. Orar, ler a Bíblia, ministrar para as pessoas, evangelizar, orar pelas pessoas. Como você ora pelas pessoas? Como você expulsa demônios? Oferecer a ceia, como fazemos os cultos e os ensinamentos? Pode haver vinho velho, que é operar como os fariseus faziam, por religião, performance e para agradar pessoas, excluindo a direção do Espírito Santo, fazendo as coisas de um jeito confortável que não leva à perseguição. Ou vinho novo. Podemos fazer as coisas no vinho novo, que é a doutrina de Jesus, o jeito de Jesus que ele introduziu e é guiado pelo Espírito Santo e atrai perseguição, porque de fato destrói a obra do diabo. Quando você opera no vinho novo, porque estamos em um reino de Deus onde existem princípios e leis no mundo espiritual que Deus estabeleceu. Então, operar no vinho novo é alinhar-se com os princípios de Deus. Como um exemplo rápido para você entender, é como o princípio da autoridade. Então, o que faz um demônio sair é quando um vaso de Deus foi confiado com unção e autoridade, e quando o vaso de Deus sabe a autoridade que carrega. Ele não deixa os demônios intimidarem nem enganarem, e ele opera na sua autoridade de forma eficaz. Então, para todo mundo gritar junto: demônio, sai agora! Não é assim que a autoridade funciona. É por isso que vemos o apóstolo Pedro, quando ele ministrava, as pessoas vinham sob a sua sombra e todos os que vinham sob a sua sombra eram curados e libertos. Onde estavam os outros apóstolos expulsando o demônio junto com ele? Eles não estavam lá, era apenas Pedro, porque é assim que a autoridade funciona. Todos nós temos domínio e território específico no mundo espiritual. Como as histórias de impartição aqui da Suíça, era o sobrinho dela, ela orou pelo sobrinho e o demônio saiu. Ela estava operando no território dela, a família dela. Eles são pastores em uma igreja e eu liberei impartição para eles orarem pelas pessoas na igreja deles. Esse é o território deles, na igreja. Mas para eles começarem a expulsar demônios aqui, por exemplo, seria fora do território deles. E nem é assim que funciona, porque quando Deus realmente dá a uma pessoa autoridade, é autoridade para todos os demônios saírem. Foi isso que aconteceu nos tempos de Pedro. Então, quando um vaso realmente carrega autoridade, verdadeira unção, se o vaso diz todo espírito demoníaco de vício deve sair agora. Então, se houver 40 pessoas aqui com vício e 1.000 com vício assistindo, então 1.040 demônios de vício devem sair com um só comando. Isso é um pouco do resumo para você entender o que eu estou ensinando agora sobre como Deus, no vinho novo dele, o caminho do vinho novo de Jesus é
sobre princípios no mundo espiritual. O vinho novo é a revelação dos caminhos de Deus, dos princípios dele, de como operar como filho de Deus, de como andar na autoridade e na unção. É por isso que a mulher que compartilhou o testemunho da impartição disse que fez o curso online Walking in Miracles, Caminhando em Milagres. Esse é o meu curso. Você pode encontrar no site 5fchurch.org ou no site da apóstola Catherine Crick, em recursos ou no link da bio. Mas ela compartilhou: eu tive que aprender a andar na unção e ser eficaz. Amém? Então Jesus está dizendo: não devemos misturar o vinho velho e o novo. Você tem que deixar o caminho antigo completamente e entrar totalmente no vinho novo. Então, para ter esse espírito diferente de Josué e Caleb e entrar na terra prometida, você não pode ter um pé no Egito e um pé na terra prometida. Não vai funcionar. Isso significa que você vai deixar muita gente com raiva. Você vai ofender muitas pessoas, porque há muitas pessoas no vinho velho. Esse é o início deste avivamento, então há muitas pessoas que ainda não entendem o vinho novo ainda. E podem dizer: isso não está certo, isso está errado, é desse jeito, você deveria fazer assim, você deveria orar assim. E por aí vai. Você vai enfrentar isso, eu enfrentei isso. Mas eu não posso me importar com o que as pessoas pensam. Se eu vou ter um espírito diferente como Josué e Caleb, se eu vou entrar na terra prometida, se eu vou liderar o caminho e ajudar os outros a entrar no avivamento, você também não pode. Josué e Caleb, as pessoas estavam ameaçando, eles sabiam que iam deixar gente brava. Eles sabiam que iam deixar gente irada por falarem o bom relatório. Eles sabiam. E mesmo assim, eles não recuaram quando o povo disse: vamos apedrejá-los. Eles não recuaram. Eles não se importaram com o que as pessoas pensavam deles, diziam sobre eles. Eles seguiram a Deus de todo o coração. Eles aceitaram o caminho novo totalmente. Você precisa estar pronto para entrar nesse novo território e deixar o caminho antigo completamente para trás e não se importar com o que ninguém tem a dizer sobre isso. Amém? Aleluia. 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sempre fazendo o seu melhor e fazendo mais do que é necessário, estando continuamente conscientes de que seu trabalho, mesmo até o ponto de exaustão, no Senhor não é inútil nem desperdiçado, nunca é sem propósito. Há uma coisa que eu quero compartilhar com vocês sobre ter um espírito diferente como Josué e Caleb. Eles continuaram. Por mais de 40 anos, eles continuaram marchando, eles continuaram avançando, eles continuaram indo para frente. Apesar de todos os obstáculos, apesar de decepção, apesar de pessoas tentando matá-los, apesar de todos os gigantes na terra, eles continuaram avançando. E é isso que Deus está falando com todos vocês agora. Continuem. Mantenham o fogo. Continuem marchando com confiança. Com confiança. Os gigantes virão, mas vocês terão vitória todas as vezes. Não deixem que os gigantes façam vocês pararem. Não deixem que nenhum esquema do diabo façam vocês pararem. Continue avançando. Temos mais e mais terra para conquistar para Jesus, neste avivamento. Temos que continuar. Aleluia. Eu estou tão orgulhosa. Eu tenho visto tantos de vocês. Este ano é o ano da aceitação e Deus deu a direção para todos vocês. Todos vocês que estão plantados aqui na igreja 5F, todos vocês que estão aceitando o mover de Deus, o avivamento dele. Ele deu essa palavra de que vocês devem brilhar a sua luz. Porque é o ano da aceitação, e então a forma como trazemos a colheita, como conduzimos as pessoas que agora estão prontas para receber, como as conduzimos a Jesus, é brilhando a nossa luz. E eu tenho visto tantos de vocês brilharem a sua luz como eu nunca tinha visto. Eu tenho visto tantos de vocês amarem outros, colocarem outros em primeiro lugar, tirarem tempo dos seus dias para espalhar panfletos sobre o que Deus está fazendo no avivamento dele. E irem até pessoas para conversar e compartilhar o seu testemunho e usarem as suas redes sociais para a glória de Deus. E simplesmente serem zelosos, apaixonados em fogo por Jesus e pelo mover dele e terem essa paixão para que outros recebam o que vocês receberam. Eu estou tão orgulhosa de vocês.
Eu vi isso e eu estou tão cheia de alegria. Deus está tão orgulhoso de vocês e eu quero dizer a todos vocês: continuem, continuem, continuem tendo esse espírito diferente. Continuem marchando. Nós estamos conquistando território. Estamos conquistando território poderoso e vitória após vitória está vindo para vocês e para o exército de avivamento de Deus. Aleluia! 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 Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Vocês estão prontos para continuar carregando esse espírito diferente e entrar plenamente na terra prometida? Aleluia! Vamos, exército do avivamento. Eu estou orgulhosa de vocês. Continuem, continuem. Aleluia.